bom dia, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência aqui do canal. Já fica aí o convite para você se inscrever, caso ainda não seja inscrito. Se já é inscrito, dá uma olhadinha, ver se a sua inscrição está ativa. E se gostar do vídeo, não esqueça de dar o seu like, porque quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua te recomendando o nosso material. Lembrando que hoje começa uma promoção especialíssima só por 48 horas do meu novo livro, Manual de Sobrevivência do Conservador no Século XXI, só hoje e amanhã por um preço que eu nunca vi, saindo de R$ 27,00 por 16. Dá uma olhadinha aí, aproveita a oportunidade agora. Pessoal, vamos começar essa sexta-feira com uma notícia excelente aqui para vocês. E a notícia é que aquelas etapas todas que estavam sendo programadas ali para atrapalhar o desenvolvimento do Brasil, atrapalhar o progresso brasileiro, muitas dessas etapas aí agora já são história, ficaram para trás. Etapas essas de tentar ali forçar uma barra para fazer um impeachment, etapas ali de tentar desqualificar a chapa presidencial e tal, todas aquelas etapas ali ficaram para trás. É claro que as próximas opções para tentar atrapalhar o governo são mais assim obscuras, né? Algo que preocupa um pouquinho, mas nós temos diante de nós aí uma grande avenida para a aprovação de projetos importantíssimos que podem trazer grande progresso para a nossa nação. E o que a gente está vendo, a grande notícia, a grande vitória que eu quero trazer para vocês é a coisa mais difícil que tem é você influenciar a mente e o comportamento das pessoas. Não o comportamento de poucas pessoas, mas você influenciar o comportamento de muitas pessoas é algo muito difícil de se fazer, e por ser algo muito difícil de se conquistar, é algo que tem um poder muito grande, é algo que traz um poder gigantesco. Quando você consegue fazer com que as pessoas pensem o que você quer que elas pensem, quando você consegue fazer com que as pessoas ajam conforme você quer que elas ajam, quando você consegue fazer com que uma multidão comece a ver o mundo a partir do filtro ou dos óculos que você quer que elas utilizem, isso traz para quem tem esse controle um monumental poder. E a grande notícia é que no Brasil, esse monumental poder ele era exercido de forma direta, clara, cotidiana, era um negócio até que estava ali fácil, estava visto como algo fácil, né? A gente coloca aqui o nosso candidato nos nossos canais de mídia, nossos influenciadores, né, as pessoas formadoras de opinião, a gente bota o nosso candidato, todo mundo vota nele. A gente coloca uma opinião contrária a determinada coisa, todo mundo fica com a opinião contrária. A gente coloca uma opinião favorável a determinado projeto, determinada ideia, todo mundo fica ali, todo mundo segue bonitinho o que o status quo estava falando. Grande poder de influência traz ali uma monumental peça de controle da sociedade. E o que é a grande vitória que a gente pode celebrar hoje, nessa sexta-feira, a grande vitória é que não adianta mais ter bilhões de dólares à disposição para influenciar as massas. Não adianta mais ter ali todo um aparato midiático para coordenar e controlar a opinião pública. Não adianta mais você ter um mundo de celebridades ou um mundo de influenciadores de opinião para ali influenciar as pessoas, que simplesmente isso não cola mais. O negócio simplesmente não faz mais sentido, não faz mais, não tem mais a sua função, não consegue mais convencer as pessoas. As pessoas estão com a sua mente blindada com relação a esse tipo de coisa. É como se o pessoal tivesse colocado na população, eu não estou falando só do Brasil, do mundo todo, é como se o pessoal tivesse colocado na população mundial um capacete ali do magneto que impede que os pensamentos lá do Dr. Xavier entrem na cabeça dele. Ele está com um capacete que é citado na Bíblia. A Bíblia fala sobre o capacete da salvação. É interessante, né, quando a Bíblia fala que a salvação está na mente, né? A Bíblia fala do capacete da salvação, ou seja, a salvação vem quando você blinda a sua mente. E a salvação de um país também, a salvação de um futuro de uma nação, a salvação da economia, da educação, da cultura, da arte,
Tá tudo exatamente aí na mente, no pensamento. E as pessoas estão com esse capacete de proteção. As informações teleguiadas ali que eram usadas como se fossem marionetes, né, que controlavam todas as pessoas. Vamos todo mundo para cá agora, vamos todo mundo para lá. Simplesmente isso não funciona mais. Eles estão assim sem saber o que fazer, porque gastam muito dinheiro. Vocês vejam a estrutura fenomenal que esse pessoal tem. O pessoal chega aqui no Brasil, vamos montar um novo canal midiático, milhões de reais, prédios gigantes, centenas de funcionários. Aí vem um cara lá e fala uma opinião contrária, todo mundo acredita na opinião do cara que está em casa sozinho com o celular e não segue a opinião, às vezes, dessa estrutura monumental que está ali para conseguir funcionar. Precisa de muito dinheiro para conseguir funcionar e pagar o seu aluguel, pagar as suas contas de água, conta de luz, pagar o salário dos funcionários, o 13º, as férias remuneradas. Para pagar isso tudo, precisam manter em alta a sua publicidade. Então ali estão cheios de interesses e demandas e urgências tentando conseguir fazer essa máquina continuar a funcionar. Isso é um tipo de estrutura completamente ultrapassado, completamente arcaico. Hoje você vê que o pequeno ele derrota o grandão. Isso tem, por exemplo, muitos livros já escritos sobre isso. Você tem o Malcolm Gladwell, né, escreveu o livro Davi e Golias. Ali ele trata exatamente disso, como pequenas empresas com 4, 5 pessoas conseguiram vencer assim estruturas monumentais, bilionárias, né, ultrapassando todos esses gigantes aí. Então nós estamos saindo de uma sociedade que é uma sociedade ali monocular, uma sociedade que só tinha uma visão de mundo, uma sociedade que só olhava uma única opinião, uma opinião única. Aí o pessoal fala, hoje está muito polarizado, né, e tal, é porque eles estão achando ruim, porque antes não tinha duas visões, tinha uma visão única. Hoje as pessoas estão tendo a sua voz, as pessoas estão conseguindo falar a sua opinião, estão conseguindo pensar diferente. E aí você fala, mas Daniel, tá tendo aí todo esse cerceamento, né, o pessoal tá tentando fazer com que as opiniões divergentes saiam de cena. Então, isso, por um lado, é uma coisa extremamente triste e negativa de ver isso acontecer, porque atropela ali preceitos constitucionais, como a questão da liberdade de expressão, de consciência, livre manifestação do pensamento e por aí vai. Mas essas atitudes assim exageradas do status quo, do poder instituído para tentar tirar de cena essas opiniões divergentes, isso mostra que eles não conseguem mais essa alquimia de conseguir controlar a mente das pessoas. Eles estão saindo da estratégia da suavidade para a estratégia da intensidade. A estratégia da suavidade é uma estratégia muito melhor. Por quê? Quando você consegue, pela suavidade, fazer alguém pensar como você quer que ela pense ou fazer o que você quer que faça, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Mas quando você precisa forçar a barra para que alguém faça o que você quer, quando você precisa tirar alguém de uma plataforma, quando você precisa mostrar as garras, é sinal de que já perdeu o carisma. E quando perde o carisma, quando perde esse poder de cativar as pessoas, esse poder de mexer e mobilizar as emoções, é porque o grande poder já foi perdido. Essa é a grande notícia que eu quero trazer para vocês hoje. Quando a gente olha esse cenário todo, a gente pode até pensar em estratégias de convencimento, né? A arte da retórica, inclusive o filósofo, o grande filósofo, um dos pais da filosofia, o Aristóteles, ele escreveu um livro, A Arte Retórica. Nessa arte retórica ele fala sobre 3 argumentos, né? 3 argumentos que você usa, 3 mecanismos para você convencer uma plateia. E os 3 mecanismos são ethos, pathos e logos. É muito interessante isso. Por quê? O ethos é a maneira como você se apresenta diante do público, é como a imagem que você constrói de si mesmo. É um investimento na sua própria imagem para que a pessoa identifique na sua imagem uma palavra de confiança. Por exemplo, você pode falar para uma plateia utilizando um tom professoral, né? Eu como professor e tal, falar bonito. Ou você pode olhar para uma plateia, ver que é uma plateia mais jovem e tal, usar um tom mais
coloquial, em vez de professoral. Se você, numa plateia muito jovem, usar um tom professoral, eles já vão pensar, ai, que saco, lá vem outro professor. Mas se você usa um tom assim mais coloquial, um tom mais de amizade, você quebra o bloqueio e aproxima e consegue fazer um convencimento de forma mais eficiente. Então, o ethos é a imagem em que você investe em si mesmo. O pathos é você saber manejar os sentimentos da plateia e usar os sentimentos para você conseguir levá-los ao convencimento que você deseja. Então esse é o pathos. O logos é a lógica do discurso, é o discurso propriamente dito. Hoje nós vemos que o sistema, né, os controladores e tal, aqueles que são o poder estabelecido, eles não conseguem mais fazer o seu convencimento em nenhum desses três elementos da retórica de Aristóteles. O ethos, o revestimento na imagem, nós somos muito confiáveis, o pessoal não confia mais. O pathos, né, de falar, olha, aquele homem é muito ruim, precisamos tirá-lo do poder, olha o mal que ele está fazendo. A galera não convence os sentimentos do pessoal. Ele olha, não consegui sentir isso que você está querendo que eu sinta. E a estrutura lógica do argumento é uma estrutura completamente contraditória. Porque quando um determinado grupo fala uma coisa, todo mundo fala, olha que coisa horrível que ele falou. Quando o outro grupo fala a mesma coisa, eles falam, não vi problema nenhum. Então a estrutura lógica toda do argumento está simplesmente falida. E eu digo para vocês, isso é uma vitória monumental e eles não vão conseguir reverter isso, nem na marra, tá bom? Então fica aí essa palavra aí de incentivo para você nessa sexta-feira. Fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Fica o convite se você quiser estudar conosco no curso Manual de Sobrevivência do Cristão no Século XXI. Clica aqui embaixo, no primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo. Venha estudar conosco. As inscrições por tempo determinado, turmas limitadas, grupo dos alunos para tirar dúvida, lives semanais para complementar o conteúdo. Vem estudar conosco. Isso tudo você vai estudar, todo esse aspecto da filosofia, cultura, história. Você vai gostar demais, eu tenho certeza. Forte abraço, um excelente fim de semana. A gente volta à tarde com mais uma atualização aqui para vocês. Obrigado, Deus abençoe. Valeu!